Eu vou gravar dentro do carro pelo seguinte: 1 da manhã, eu havia gravado o vídeo hoje no período da tarde. Quando eu passei pro laptop e fui começar a fazer edição, que é uma parte assim, eu amo falar sobre carro, eu amo pesquisar sobre veículos, até porque eu sou jornalista automotivo. Mas, meu, a minha reação quando eu vou editar um vídeo é mais ou menos essa. Mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de calma, a edição vai ficar muito melhor. Logo mais, terei um editor que vai poder estar me auxiliando aí com as produções, beleza? Então, vamos começar. E eu vou falar do Chery S18. Muita gente nem sequer lembra desse carrinho, um compacto que o intuito, inclusive, era substituir o QQ. O problema é que quando esse veículo chega ao Brasil, embora não tem como falar que ele não se tornou um pouquinho mais atrativo em função de itens opcionais, né? Um motorzinho 1.3, 90 cavalos e tudo mais. A questão é que, em função do preço, né, que era maior, o público ainda preferia o QQ, que era mais barato. O problema veio que, logo em seguida, um problema no pedal do freio fez com que a montadora decidisse encerrar a produção. Melhor, cortar de vez o carro da linha da Chery, e assim, em 2014, foram suspensas a importação do carrinho lá da Coreia do Sul. Bom, agora, por favor, pessoal, não me atirem pedras, tá bom? Vamos lá, vou falar do Chevrolet Monza. Não vai não, amor. Calma, pessoal, eu não estou falando do Monza Emerson Fittipaldi Classic, eu não estou falando da série Barcelona com 5.000 unidades, tampouco estou falando da série High-Tech, limitada a 500 veículos produzidos. Eu estou falando de uma linha que, com autorização da Chevrolet, foi lançado em São Paulo pela concessionária Itororó. Trata-se do Monza Hatch Clodovil, isso em 1982. É fato que se esse carro fosse lançado em caráter oficial pela Chevrolet, talvez ela tivesse tido algum êxito maior, ou então entraria para a história como o primeiro carro, né, direcionado exclusivamente para o público feminino. Afinal de contas, em 81, o Clodovil, ele fazia parte do programa TV Mulher, um programa da Rede Globo, inclusive ao lado dele estava a Marília Gabriela. Porém, a iniciativa partiu da Itororó. Se eles tivessem seguido, por um exemplo, a Fiat, que 2 anos depois fez a linha CS Pierre Cardin, provavelmente seria a primeira empresa a direcionar uma campanha voltada ao público feminino. No caso do Monza, foi um processo parecido, né? Só que de uma concessionária paulista, onde o carro era o modelo hatch 1.6 SLE, ou seja, a versão mais luxuosa do carrinho. Os bancos, eles vinham com as letras CH de Clodovil Hernandes. O carro vinha com a assinatura dele no vidro traseiro. Uma coisa muito legal é que ele tinha nas lanternas traseiras uma continuidade, né? Lanternas de acrílico vermelho translúcido. Não funcionava, mas dava aquele acabamento, que futuramente foi utilizado no Opala. Mas a questão é, o veículo ele não teve sucesso. Talvez pelo fato das mulheres não terem um interesse tão grande, né, pelo Monza Clodovil, que inclusive era disponibilizado não apenas em uma cor, mas na cor marrom café, no bege metálico, no branco perolizado, no azul e um verde. E a parte interna também acompanhava um chaveiro de 24 quilates e um jogo de malas, 3 malas assinada pelo estilista de alta costura. A questão é que o carrinho também era muito manco quando ele foi lançado, né? Um veículo motor 1.6 com 73 cavalos. Isso só foi mudado em 1984, quando a Chevrolet coloca o motor 1.8 de 96 cavalos, e com isso o carro passa a ser visto de uma maneira mais esportiva, para quem gostava de hatch. Sendo dessa forma, apenas 12 unidades desse modelo foram vendidos, e dizem que alguns modelos foram até adaptados pela concessionária. Com isso, se você encontrar um carro desse, é algo mega raro e com certeza vale muito dinheiro.
Agora eu vou apanhar nesse canal, velho. Mas, bora. Vamos lá. Ford Maverick. Você cala essa boca! Ai! Ou Ford Maverick. Agora o pau vai torar! O carro vendeu mais de 100 mil unidades? Sim. Entre os anos de 1973 até 1979, a época que perdurou a existência do Maverick aqui no Brasil, o veículo, se compararmos com o seu concorrente direto, o Chevrolet Opala, ele vendeu no total 5 vezes menos. What? Além do que, alguns problemas no seu lançamento em 1973. O seu motor, 6 cilindros no caso, ele tinha uma questão que ele era um tanto beberrão. Muita gente costumava até fazer piada, até porque esse motor era oriundo da década de 1930, 1940, lá da Jeep Willys, né? Claro, com algumas adaptações para a época. O que tornava o carro beberrão e a aceleração dele ia de 0 a 100 em mais de 20 segundos. Uma outra questão também, o seu câmbio de 4 marchas, ele era um tanto deficitário ali nesse modelo. É claro, em 1975 houve uma melhora com a chegada do motor 2.3, o HC, o carro passou a ser menos beberrão. Obviamente que não tem como a gente comparar a potência, né, o desempenho do veículo de 4 e 6 cilindros com o modelo 5.0 V8. Mas, embora ele tenha essa fama de ter sido um fracasso de vendas, não há como a gente não reconhecer a magnitude dele no mercado atualmente de carros antigos, que é uma peça extremamente cobiçada para quem gosta de carros, valores estratosféricos e detalhe, se você vê um Maverick em bom estado, aí custando mais de 200 mil reais, não se espante porque é mais ou menos isso que vale um carrinho desse. Começa aí por 60 mil para cima. Mantendo-se ainda na Ford, né? Bom, eu vou falar no caso da Troller Pantanal. Em 2008, a Ford havia recentemente comprado a Troller, inclusive o projeto da picape Pantanal. Era um modelo bem rústico, inclusive, tendo todas as configurações e referências ao Jeep Troller T4. A questão é que a Ford identificou na sua carroceria algumas trincas, o que poderia causar danos e graves acidentes aos proprietários. A Ford emite um comunicado em que ela exige que os proprietários as venda de novo para a montadora. Caso o proprietário de uma Troller Pantanal não quisesse abrir mão do veículo, deveria assinar um termo se responsabilizando por quaisquer tipos de incidentes que viriam a acontecer. Isso torna um grande fracasso, porque a Troller estava fazendo muito sucesso, não apenas dentro do Brasil, como também fora. Não é à toa que chama a atenção da Ford, que comprou a empresa cearense, mas a questão é que essa deficiência podia causar muito dinheiro para a Ford. Bom, não preciso nem dizer o porquê do fracasso. Foram 77 unidades vendidas e a grande parte desses veículos foram adquiridos novamente pela Ford. Em 1982, a Fiat resolve fazer a versão sedã do derivado do 147, do Espacio. O carro chama atenção, ele tinha um sistema muito interessante, como, por exemplo, o sistema de carburação cut-off, onde, quando você tirava o pé do acelerador, o combustível parava de ser injetado no motor. Além disso, vale ressaltar alguns acabamentos bem requintados do carro e também o porta-malas com 440 litros. Algo bem interessante e cativante para quem gostava do modelo sedã. A questão é que em 1984 chega no Brasil o Uno e o carro começa a vender bastante. Obviamente, um conceito chegado há pouco tempo da Itália, totalmente inovador e que tinha o seu charme logo que foi lançado. Consecutivamente, no ano seguinte, vem a versão sedã, o Premium, com a questão de mais conforto, melhor acabamento e um porta-malas maior. Esse fator foi determinante para que a Fiat tirasse de linha o Fiat Hoje. Em 2 anos de vida, o veículo vendeu mais de 20 mil unidades, o que não é o mesmo resultado que o Premium fez no seu primeiro ano. Vamos agora para o ano de 2010, 2011. Eu vou falar agora do Volkswagen EOS. Era um meio que crossover do Polo com um
Passat, provavelmente, mas ele era 2 portas e conversível. Obviamente, no Brasil, o mercado de carro conversível não é dos maiores, né? Aqui o público brasileiro não tem um apreço tão grande por veículos desse segmento, mas vale lembrar que muita gente nem sabe que esse carro foi comercializado pela própria Volkswagen em caráter oficial. Muita gente nem sabe que a Volks comercializou esse carro em caráter oficial. Entre 2010 e 2011, esse carrinho muito simpático, com teto rígido, quando fechado, o seu motor 2.0, ele equipava inclusive o Golf GTI, o Jetta e o Passat. Porém, o carro não caiu na graça do público, com isso a Volks deixa de importá-lo de Portugal e vendo que não teve um número muito expressivo, em 2 anos, 118 unidades vendidas, a Volks Pegou uma faca deste tamanho. simplesmente decide cortar da lista e assim perdemos de ter a continuidade do Volkswagen Used. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo para eu fazer a parte 2. Eu deixei de falar algum carro? Claro que eu deixei de falar outros carros, mas comente aqui, comenta se você discorda de mim, se você concorda comigo, compartilha com amigos, compartilha também com inimigos, e eu peço que você dê essa força aí pro tio Mate, beleza? Até o próximo vídeo, fui!